Alô, alô, boa tarde, boa tarde. Vamos começar aqui nossa live. Estou esperando entrar o Archote Desenvolvimento e o Amilcar do Nota Total. Nós vamos falar hoje sobre ansiedade, né, ao fazer nossas escolhas. Vamos aguardar aí um pouquinho. Vou começar a chamar aqui nesse aviãozinho algumas pessoas. Tô chamando aqui. Aí o Archote está entrando. Vou convidá-los aqui. Oi, Ludi. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Deixa eu chamar aqui o Nota Total para entrar aqui com a gente. Chama aí, Já tô convida clicando ele. aqui nos aviõezinhos. Vou fazer a mesma coisa por aqui. Olá, 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 boa tarde, Lude, boa tarde, Silvânia. Boa boa, tarde, tudo Tudo bem? boa tarde, gente. Quem for entrando, vai clicando nesse aviãozinho que tem abaixo à direita aqui do seu celular, vai convidando as pessoas, porque esse tema é muito importante, né? Não só na vida estudantil, como na profissional, como na pessoal também, né? Isso É, aí. a E que ansiedade, está ela tão presente na nossa vida, né, Ludi? Assim, é um tema que ficou tão... Tá fazendo parte da nossa rotina já, né? Pois é, é, tema é um fundamental, né? assunto, é, é um assunto importantíssimo porque esse, né, cenário aí que nós estamos vivendo atualmente, na verdade, sempre existiu aí a ansiedade, né? É, Mas nesse cenário atual está sendo muito falado, muito discutido, porque por tudo, né? Por conta da pandemia mesmo, por conta dessa vida corrida. Então, precisamos aí ficar atentos a isso, né? Tati, é querida, verdade. beijo. Rinaldo também Olá, entrou. Rinaldo. Gente, quem for entrando, vai clicando no aviãozinho para a gente começar Oi, a. Dani, tudo bem? Dani chegou aí também. Oi, Dani. Bora lá para a gente falar sobre esse tema aí importante. Olá, Rinaldo. Tá dando um eco, Amilcar. Acho que não sei Deu se é um eco você ou aí. nasceu. Vê se até que o meu computador aqui só tá fechado. Às vezes do Amilcar pode estar aberto ali. Já fechei. Descobrimos onde era. Problemas técnicos que às vezes acontecem. É. Tá Não, fácil de resolver. live, quem sabe faz ao vivo, né, Amilcar? É isso Não aí. é? Gente, então vamos começar aqui nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre ansiedade, ansiedade, né, ao fazer as escolhas aí da nossa vida, mas principalmente entender, né, o que que está por trás dessa ansiedade, né? O que que vem Uhum, aí junto com essa ansiedade? sim, Entender como que ela, da onde ela começa, né? Entender que nós somos seres emocionais e que nós precisamos tomar cuidado com essas emoções, porque a linha é tênue, né? Entre uma emoção e uma emoção tóxica, né? Ao ponto dela se transformar numa emoção tóxica, é aquele ponto que ela está realmente exagerada, né? Ela já está passando ali.
do limite são, né? Digamos assim. Então, é ficar atento realmente. Eu falo que é muito importante a gente entender as nossas emoções, né? Não é simplesmente a gente sentir. Ao sentir, seja ansiedade, seja uma raiva, seja o que for, você se perguntar, né, da onde está vindo isso daí, né? Por que que esse gatilho foi disparado em mim, né? Simplesmente as pessoas sentem e tomam posse, na verdade, dessa ansiedade como se ela fizesse parte da identidade delas, né? Como Uhum. se as pessoas fossem ansiosas, como se elas tivessem nascido ansiosas, como se elas tivessem, como se fosse realmente assim, uma doença que você já nasceu com ela, mas na verdade as pessoas estão ansiosas, né? Elas não são, elas estão. Então, do mesmo jeito que a pessoa que se vê ansiosa hoje, ela precisa entender que isso daí ela não precisa tomar posse disso, né? Ela não precisa achar que aquilo ali tem que fazer parte dela, da vida dela. Não é. Exato. Pode ser um momento que ela esteja passando, mas é importante não tomar posse dessa emoção e ver que a gente pode realmente, sabendo o que fazer, mudar esse sentimento, né? E vocês, o que que vocês Até porque às veem? vezes a gente se vê, a gente tem a tendência a ser muito apegado, né, ao que nós somos. E aí começa a se classificar como, eu sou ansioso. E em alguns momentos nós estamos ansiosos, né? E uma ansiedade que às vezes é até positiva, ansiedade por uma viagem. A gente acabou de fazer uma viagem recente com amigos muito queridos. Nós estávamos ansiosos para que eles chegassem. Mas é a ansiedade do que vai acontecer, como as coisas vão ser desenvolvidas e organizadas, mas ok, essa ansiedade boa, né, um lado bom dela, e que a gente não precisa estar apegado a essa ansiedade o tempo todo, e aí, a partir disso nos classificar como ansiosos, né? Então, acho que uma das coisas que você fala que é importante, para não se tornar tóxica, não se apegar a esse sentimento, né? Seja ele qual for, né? Porque todo É, sentimento que a gente fica muito apegado a ele, né? Ele pode tomar um outro caminho, né? E deixar de ser saudável às vezes, ou de ser algo que te leve para um movimento, né, da conquista, da realização, do planejamento, da estruturação e direcione para o lado que tira o nosso foco, que tira a nossa energia, né, e por isso ele se torna tóxico, né. E a ansiedade no trabalho, quando a gente pensa na nossa produtividade, esse é um ponto de atenção, né? Porque se eu entro num clima de ansiedade constante, com qualquer projeto que eu vá desenvolver, com uma nova oportunidade de trabalho, com uma nova equipe que eu vá integrar, essa ansiedade pode, com certeza, atrapalhar até o meu desenvolvimento, o meu desempenho, a minha produtividade, né? Então, essa atenção, esse cuidado com esse nível de ansiedade, ou o que realmente está por trás, porque eu acho que às vezes a gente tem a dificuldade até de classificar o que a gente sente. E aí tudo vira ansiedade, né? E às vezes a verdade eu estou com medo, eu estou com insegurança, eu estou aflita para que alguma coisa aconteça, eu estou preocupada, e tudo isso vira ansiedade, a gente dá um nome de ansiedade. Mas será que é ansiedade mesmo que eu estou sentindo? Então, acho que um ponto importante também é pensar, o que eu estou sentindo? Deixa eu descrever o que eu estou sentindo, mas para isso eu preciso parar, olhar para esse sentimento para conseguir classificar de forma adequada essa emoção, para daí eu conseguir direcionar se ela é ansiedade ou não, né? E no É, trabalho isso é importante para a gente conseguir cumprir o que a gente planeja e programa, porque senão passou de um planejamento, uma programação, e essa, a princípio, ansiedade pode me impedir ou me atrapalhar a chegar nesse resultado com facilidade, né? eu queria até aproveitar para completar, porque muitas vezes nós, quando vamos olhar para a ansiedade, se ela tem essas duas faces, a gente poderia talvez dizer que
essa ansiedade positiva de encontrar com as pessoas, de realizar alguma coisa, de executar um projeto que está planejado e que você tem ali grandes chances de êxito, ela está mais no campo da expectativa, né? Porque a expectativa acaba sendo uma palavra com uma motivação mais positiva, ela acaba tendo uma... ela desperta em nós algo mais alegre, algo mais positivo, mais realizável, enquanto a ansiedade, ela seria uma vertente um pouco mais negativa, né? Que é essa questão de nós olharmos para isso e termos uma sensação de insegurança, de nos sentirmos muitas vezes indefeso por causa dela. Então, isso faz muita diferença, porque quando a gente começa a trabalhar com uma definição mais precisa do que é essa ansiedade, a gente também consegue balizar melhor o que é que está sendo a causa dessa ansiedade. Se foi algum erro de planejamento, se foi algum imprevisto que surgiu, se foi alguma quebra na rotina. Tem pessoas que têm pessoalmente uma relação muito grande com a rotina. E quando isso se rompe, ela fica meio sem chão, né? Então, acho que essa questão da ansiedade, ela é importante para a gente poder entender o que é exatamente ela e o que não é, para tomarmos aí algum tipo de atitude em relação a ela e, a partir daí, seguirmos de uma maneira mais positiva em relação a esses sentimentos, sem jogar tudo numa espécie de balaio de gatos, né, que é o que a gente muitas vezes faz. E aí eu quero aproveitar que eu estou com a fala para agradecer aí o Gerard, que é meu colega de Infortec, amigo de pesquisa, uma pessoa extremamente querida, a Celeste Corrêa, que está por aí, a Dorothy, que é a Doroteia, amiga também da Lida, professora, super bacana, a Gláucia Noronha, o pastor Sérgio Lobenvai, meu irmão querido aí do Brasil, que eu não posso deixar de agradecê-los pela presença, e obviamente a Dani, que está sempre aí conosco, e todos mais que estão aí, que por acaso eu não tenha conseguido ler o nome. Quero agradecer a todos pela presença, e aí devolver a bolinha, né, para a Lude, para falar aí para nós sobre a ansiedade, né? E a relação dessa ansiedade com o próximo, Lude, como é que fica? Como é que a gente consegue conciliar isso e conosco mesmo, né? A gente tem que explorar um pouco o que está dentro e o que está fora, porque o equilíbrio é sempre o caminho mais positivo para a gente, né? A gente fala, né, sempre que a gente está aqui nas lives, a gente fala sobre o autoconhecimento e cada live é um tema diferente, mas sempre volta nesse autoconhecimento, não tem como, né? Antes da gente socializar, antes da gente ou ter qualquer tipo de relacionamento, antes da gente, igual eu gosto de falar, antes da gente ser nós somos eu, né? Então, esse eu, a gente tem que ficar muito atenta a esse eu, né? E essa ansiedade, a pessoa precisa entender que a ansiedade, ela começa na mente, né? Como a maioria, eu penso e acredito, das doenças que a gente tem. Ela começa na mente. E como que você começa a cuidar disso, até mesmo, não só em relação a você, como o amigo disse, mas em relação ao próximo, você presta atenção nos seus pensamentos, né? Como que estão os seus pensamentos? Qual é a qualidade desse pensamento? Porque a ansiedade, você imagina, Amilcar, você que, né, leciona há anos e tem um aluno que está super ansioso, não só com as provas, mas com um Enem que tem pela frente, e ele tem um outro colega que convive muito com ele, é próximo ali na sala, e que também está extremamente ansioso e começa a falar os dois sobre as provas. Um começa a alimentar o outro de um vício emocional gigantesco e, ao invés daquela ansiedade ser, né, sanada e suprida, né, por pensamentos positivos, por acreditar, por você fazer por onde, não, se você estudar, se você planejar, tiver um roteiro de estudo, não tem porquê
dessa ansiedade, mas aí a outra pessoa leva para você, ou você para outra pessoa, aquela piora do cenário, né? O cenário já se Uhum. mostra de uma maneira, e aí vem uma pessoa, ou você mesmo faz esse papel de mostrar que não, pode ser muito pior do que aquilo, né? Pode ser muito pior do que se apresenta. Então, é ficar atento aos seus pensamentos, porque tudo que a gente comunica, a gente pensa, e o que a gente pensa, a gente sente. Então, aquilo que você está falando para você mesmo e que você está falando para o outro, né, é aquilo que você está pensando e o que você está sentindo. Então, isso é muito importante. Por isso que volto na tecla, né, a bater na tecla de que seja consciente das suas emoções, como a Silvana e o Amilcar falaram, não botar tudo num balaio de gato e não identificar o que está dentro de você, mas primeiramente saber, né, o que você está comunicando e o que você está pensando. E isso tudo vem, gente, até mesmo de influências externas, né? Do que a pessoa assiste, do que a pessoa lê, né? O De ambiente tudo, interfere muito, né, Lud? O ambiente ao nosso redor interfere demais. de Então, tudo até que ela ficar vê, atento a ouve, isso é sente. importante. É. É importante. Oh, Opa! Jesus. Voltei. Até o Tudo ambiente é resolvido. importante nesse caso. Resolveu o Tudo ambiente. resolvido. E Não, aí, acho que o falando ambiente é fundamental, seu. E aí, pensando nessa questão do ambiente, esse pensamento que às vezes nos leva sempre para o futuro, né? E hoje eu acabei passando por uma página no Instagram que estava falando exatamente disso, assim. Esse olhar do futuro, né? Que a ansiedade nada não, né? Porque não é uma coisa pequena, mas é esse excesso do futuro, né? E aí a gente pode mascarar isso, não, mas é planejamento, né? Porque eu estou planejando, e aí isso me leva à ansiedade. Mas se você já está planejando e está programando para que aconteça de determinada forma, não tem motivo para estar ansioso, né? Você pode ter outros sentimentos, mas não a ansiedade. Porque o planejamento é exatamente para te tirar desse mundo só dos pensamentos, começar a racionalizar mais, né? A se organizar para que aquela atividade aconteça da maneira programada, planejada, né? E a tendência é que isso diminua essa sua imaginação, né? A nossa imaginação é fértil, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E às Normalmente vezes para o mal, viu, Sil? para o mal, né? Infelizmente, a nossa Felizmente. mente ela é mais negativa, então é ficar atento mesmo. E prega essas peças, né? Então, assim, parar para pensar o que eu estou realmente pensando e para onde está indo a minha atenção e a minha energia, ela é importante até para que a gente realmente foque no que precise, né? E não termine o dia exausto, cansado, com energia baixa, porque eu só pensei, né, lá no mundo dos meus pensamentos, a gente discute aquele assunto internamente um dia inteiro, às vezes, né? Mas na prática, o que foi feito, né? O que foi realizado? E às vezes essa capacidade de colocar em ação, de tirar do mundo o pensamento do sonho, do planejamento, para realmente acontecer, fazer aquela ação acontecer, é realmente um ponto importante para sair do ambiente da ansiedade e ir para o ambiente da prática. Porque à medida que a gente vai vendo que o que foi planejado está sendo realizado, a gente já vai marcando os checks, né, e fazendo o ponto positivo, olha, fiz essa parte, cumpri essa etapa do cronograma, isso começa a dar a real sensação de realização, né? Essa fala da realização, ela é importante porque senão a gente entra num ciclo que eu costumo falar que é o ciclo de autossabotagem, né? A gente vai criando ali o processo de ansiedade, aí vamos tratar mais uma vez de um assunto já discutido em outras lives, né? Em lives anteriores nossas. Procrastina, deixa para a última hora, e na última hora fica angustiado, fica ansioso porque não realizou a tempo.
E aí os trabalhos, as atividades se acumulam e vai criando esse processo. Então, se internamente, na minha prática, eu acabo levando essa ansiedade a ser retroalimentada pelas minhas ações, isso vai de encontro àquilo que você estava falando, Lud, dos dois coleguinhas que estão falando da ansiedade. Então, eu vou alimentando a ansiedade internamente e vou alimentando externamente, porque eu falo para o outro da minha ansiedade, comento com ele de tudo que eu estou passando, e o outro vai me alimentando disso também. Então, na minha prática, não consigo resolver, não chego ao resultado esperado, e o outro acaba colaborando para que essa ansiedade permaneça. E aí cai numa coisa que eu, em sala de aula, sempre costumo falar para os alunos, né? Principalmente quando vão chegando em situações limite ou quando vão chegando nesses pontos de ansiedade que eles vão acontecendo ao longo do ano, em maior ou menor frequência, quando tem entregas de trabalho, quando tem provas para fazer ou quando tem aquela famosa semana de provas, né? Em que tem que fazer um monte de tarefas, todas de última hora, todas ao mesmo tempo. E aí eu falo para eles, olha, foco é no resultado, foco não é no problema. O problema já está instalado, você deixou para a última hora. A pergunta é, como é que você planeja para resolver? E aí não adianta querer planejar para resolver simplesmente virando noite, sem dormir, simplesmente abrindo mão de tudo mais que existe na vida, porque isso não é solução, isso não traz a realização e a satisfação que as pessoas precisam, e isso vai criando mais sentimento de angústia. Que é o que alimenta essa ansiedade. Então, se a pessoa consegue, se ela tem essa habilidade de se planejar e de se organizar, ótimo. Se a pessoa não consegue, não tem essa habilidade, então que ela tenha pelo menos a tranquilidade para pedir uma ajuda. Né? Eu acho que aí nessa hora entra esse nosso trabalho aqui do Axote. Nós estamos aqui para trazer muito do que é orientação, do que é planejamento, do que é caminho para cada um. Não apenas nas escolhas, como nós já falamos anteriormente, mas mesmo nessas pequenas atitudes cotidianas. E pequenas não porque elas são pequenas ou pouco importantes, pelo contrário, ajudar a pessoa a organizar a sua própria rotina é fundamental. Mas isso é apenas uma das tarefas que precisam ser feitas para que a pessoa consiga ter toda a sua realização, todo o seu percurso formativo, pessoal ou profissional, bem estabelecido e bem estruturado para chegar ali na frente e alcançar os resultados e a sua satisfação e a sua realização. Então, acho que é importante a gente deixar isso claro aqui também, porque nós estamos aqui para apresentar esse tema, que é um tema corrente atualmente, mas não pelo tema em si, mas porque nós podemos te ajudar, né, esse pessoal que está aqui na nossa audiência, assistindo ao vivo, ou que assiste depois a gravação, pode contar conosco para ajudar a resolver a respeito desse planejamento, porque assim essa pessoa estará mais preparada para lidar de uma maneira equilibrada, mais saudável com esse desafio, que é a ansiedade, e que vem ficando cada vez maior, principalmente com a mídia, que chega aí bombardeando a gente de notícia ruim, o tempo todo é tensão, é angústia, e isso vai tomando um tempo e uma energia nossa cada vez maior. Eu vou aproveitar que eu já estou com a fala e vou ler aqui o comentário da Daniela. Ela fala assim, de que maneira sugerem que esse planejamento seja feito numa realidade onde as pessoas convivem com mudanças repentinas, cobranças insanas e um cenário tão incerto que vivemos atualmente? Ô Dani, muito obrigado pela sua participação. Eu vou aproveitar e já vou dar assim, a minha opinião sobre esse assunto e depois eu passo a palavra para a Lud e para a Silvânia. Eu acho que a gente tem que primeiro identificar qual é o grau de planejamento que cada pessoa vai precisar ter dentro da sua rotina pessoal e da sua rotina profissional ou da sua rotina estudantil. Por quê? Porque cada um tem uma dinâmica, não apenas em relação ao horário que produz, mas em relação aos compromissos que tem.
Pessoas que têm mais compromissos de manhã, mais compromissos de tarde, como é que ela consegue lidar com a gestão dos seus próprios compromissos, de que maneira ela consegue encaixar ali atividades nesses buracos ou lacunas que às vezes a agenda cria, né? Uma desmarcação, por exemplo, né? Você tem ali uma atividade marcada, alguém liga, um cliente, um paciente, alguma pessoa fala assim, olha, tive um imprevisto, vou ter que desmarcar. Você criou um espaço na sua agenda que pode ser muito bem aproveitado. A pergunta é, você vai ficar com foco naquela pessoa que desmarcou, naquele horário que virou um buraco, ou você vai ficar de olho naquilo que é uma oportunidade para poder encaixar uma outra coisa? Aquele artigo, aquele livro que você queria ler, aquele capítulo que você queria terminar, você fala assim, opa, ganhei tempo, vou fechar isso. Eu fecho essa atividade e faço check num outro ponto da minha agenda. Então, talvez essa seja uma alternativa. E aí, agora eu vou aproveitar e passar a palavra para as meninas, né? Embora tenha outro comentário da Dani, mas eu vou primeiro passar a palavra e a gente continua na sequência. Quer falar, Silvia? Acho que, assim, pensando... e realmente a pandemia trouxe, principalmente para quem estava no mercado de trabalho, com as atividades que se transformaram em remotas, né? Então, as pessoas entraram num nível de cobrança, né? E de autocobrança muito grande. E gerou mesmo muita ansiedade de como vou organizar a minha rotina, como vou organizar a minha vida. A princípio, todo mundo pensou que ia ser 1 mês, 2 meses, viraram 2 anos, 1 ano e meio, né? Então, nesse meio tempo, as pessoas foram aprendendo a se conhecer e a conhecer seu ritmo, né? Até onde eu dou conta, o que eu não dou conta, e muitas pessoas passaram desse limite, né? Então, acho que um ponto importante é identificar qual é o meu limite, até onde eu consigo fazer, produzir, realizar com alegria, porque também não adianta a gente consegue, sob pressão, não consegue produzir, ou não fica satisfeito com a entrega que está sendo feita, né? E o que gera também frustração. Então, aí sair também de um ambiente, de um sentimento de ansiedade para um sentimento de frustração, não é positivo, né? Continua sendo uma reação negativa a essa expectativa que nós criamos no nosso desempenho. Então, ficar atento a entender qual é o meu limite, fazer negociações também é um ponto importante, né? Para quem eu preciso fazer tal entrega, tal atividade, com quem eu estou trabalhando, com quem eu estou convivendo na minha casa, que eu preciso entregar essa atividade feita, né? Então, negociar esse prazo. Acho que passa planejamento, negociação. Né? O que dá para fazer, dentro de qual prazo? Eu não consigo te entregar nessa data que é esperada, com a liderança, né? Com a gerência, com o seu gestor imediato, quando é na empresa. O que dá para fazer e negociar para que realmente você consiga produzir com qualidade, com a qualidade que você sabe que você pode realizar do seu trabalho, por exemplo, porque isso já diminui o nível de ansiedade. E muitas vezes a gente tem a falsa impressão, né, a nossa mente que mente e fala, não, mas ele não vai liberar esse prazo, eu que estou atrasado, e aí vem uma autocobrança que não permite, né, para que a gente abra o jogo e negocie. E muitas vezes é uma conversa muito simples e rápida e eu ganho, às vezes, os dias necessários para poder realizar uma entrega com qualidade. Pronto, matei a minha ansiedade que estava aqui me consumindo, né? Então, acho que buscar as alternativas para poder fazer realinhamentos, reorganizar, repriorizar, né? E isso não é um passo para trás, pelo contrário, te dá fôlego para fazer com qualidade, organização e de uma maneira fluida. Então, acho que quando eu olho para o trabalho, muitas vezes as nossas ansiedades passam por falta de comunicação. É comunicar, né, estar aberto a ouvir também e fazer as negociações, mas esse alinhamento e essa comunicação do qual é a minha necessidade, o que eu preciso hoje para fazer bem feito o que eu preciso realizar, é muito importante. Pedir ajuda, né, como, por exemplo, aqui falando do Arshot especificamente, né, das maneiras como nós podemos ajudar as pessoas através desse acesso até de autoconhecimento, né? Quais são as minhas fragilidades? O que eu preciso fortalecer? Porque em algumas situações, fortalecendo habilidades que eu já tenho e que podem se tornar fortes para mim, na minha rotina, vão me ajudar exatamente a reduzir esses gaps aí que estão gerando ansiedade e outros sentimentos
que atrapalha a minha produtividade, né? E não como um ponto de fortalecimento. Então, fazer esse processo de autoconhecimento alinhado com comunicação, para mim, são dois pontos muito importantes aí para ter um resultado melhor. E você, Lud, que nos diz? Na verdade, eu vou voltar essa pergunta para a Dani, porque eu queria saber quando que o cenário foi certo. Em qual momento que o cenário... eu nunca vi um cenário estável, na verdade. Eu, Ludmilla. Então, assim, o que eu vejo é que o cenário ele é incerto sempre. Ele sempre é incerto. Você nunca sabe. Agora, a sua visão vai depender do quê? Do seu autoconhecimento, como que você lida com aquilo, porque a ansiedade, por exemplo, ela é um foco exagerado no futuro, e sendo que essas preocupações, né, porque as mudanças, elas são necessárias. Às vezes, num primeiro momento, você pode olhar para alguma mudança e você achar que aquela mudança naquele momento não foi boa, mas com certeza você vai tirar algum aprendizado, porque aquilo não aconteceu à toa, não. Então, é onde você está colocando seu foco, porque o cenário nunca vai ser certo, ele sempre é incerto, mudanças repentinas elas vão acontecer, mesmo que sejam mínimas, né? Não seja tipo uma pandemia que atingiu o mundo inteiro, mas desde que sejam pequenas, elas sempre vão acontecer, mas você precisa estar forte emocionalmente para lidar com isso daí. A questão toda é essa, porque a maioria das nossas preocupações, elas não acontecem. Né? Eu vou te falar que as pesquisas mostram que mais de 90% daquilo que a gente se preocupa não acontece. Então, verdadeiramente, você tem que estar com o foco lá ou você tem que estar com o foco aqui no presente? O que você pode fazer agora? E outra coisa que eu vejo acontecer é que, às vezes, essa cobrança, a pessoa fala assim, nossa, mas é meu chefe, é fulano, é ciclano, mas ela é muito mais dela com ela mesma do que com o outro. Então, é saber lidar com as suas questões, porque aí, consequentemente, você vai saber lidar com as questões que vêm na sua volta. Então, assim, a minha visão a respeito disso é essa, é entender que o mundo, ele está mudando, assim, a cada minuto. Da hora que a gente começou essa live, há 34 minutos atrás, já girou, nem o sol está parado no mesmo lugar. Então, assim, as coisas mudam mesmo e a gente precisa aceitar essas mudanças. A vida é isso daí, né? E é surpresa a cada dia, mas como você lida com isso, como você, pessoa, como você, Dani, Amilcar, Sil, Ludmilla, como nós enxergamos isso, qual é o nosso olhar para isso daí, como que, né, o que a gente pode tornar até a situação mais desafiadora, a gente pode torná-la mais fácil para a gente, de acordo com o nosso olhar. Então, eu penso que é muito mais a pessoa do que o outro, é muito mais a pessoa do que a mudança em si, é muito mais. Então, é começar a se entender, aí volta lá atrás, né? Qual que é o gatilho que está te disparando aí dentro de você, que você ficou ansiosa, ou você ficou chateada com essa mudança, ou aquilo que aconteceu te irritou, por que você não está sabendo lidar com aquilo? Então, todas as respostas para isso acabam te remetendo a você mesmo. Então, é ficar e às vezes nós somos o nosso maior carrasco, vamos dizer, né? A gente acaba se cobrando de uma maneira muito mais pesada e intensa do que quem está realmente esperando, né, de nós o nosso produto, a nossa entrega, o nosso atendimento,
né, o nosso serviço ou a nossa parceria. Então, é entender o que que é meu e o que que é do outro, né? E, se for necessário, realinhar, né, Lud? Falar, olha, ok, então vamos só reorganizar aqui, né? Porque da maneira como está, eu não estou conseguindo fazer da melhor forma, vamos reestruturar. Por isso que eu volto lá na comunicação, né? Como ela tem que estar menos presente no nosso dia a dia, porque a gente já quebra ali alguns fantasmas, né? Porque quando eu não falo do assunto e fico só com ele na minha cabeça, eu vou dar o tamanho que eu quiser para esse monstro, assim, né? E aí ele vai ficar, às vezes, cada vez maior, né? Então, por isso, assim, o que que é meu, o que que é do outro, e vou entregar para o outro que é dele, e às vezes até comunicar, olha, essa parte aqui é sua, eu não tenho como agir em cima desse ponto, mas você pode, como eu posso te ajudar? Isso é uma outra coisa, né? Mas não assumir de que a questão do outro passa a ser minha, que eu tenho que dar conta, eu tenho que resolver, porque não vai dar certo, né? Não vai funcionar dessa maneira, de jeito nenhum. A Dani está colocando, essa aqui é outra Dani, está colocando aqui que olhando para dentro da gente conseguimos muitas respostas, eu vou dizer que talvez todas, tá, Dani? Aí estou fazendo isso na minha terapia, né? Eu pensava que era tudo fora, né? Mas tudo está dentro. Inclusive, a gente vai falar na próxima live, já vou até dando um spoiler aqui sobre o assunto da live, que é a autorresponsabilidade, e isso gera em volta da autorresponsabilidade, né? Que não é fora, é dentro, né? Ela falou aqui também que ela estava sendo mãe da mãe dela, né? É isso, o que que é do outro, o que que é e meu, não, né, cada Dani? um no Então, seu o papel, que era da viu? sua mãe e o que que era Um... seu, né? Qual era o seu lugar? Cada um no seu quadrado, lembra da musiquinha? Ado a ado, cada um no seu quadrado, né? Porque eu posso ajudar o quadradinho do colega, o quadrado da mãe, o quadrado do filho, do marido, do amigo, mas não posso tomar para mim o que não é meu, porque a gente não tem ação sobre isso, só o outro tem. Eu posso ajudar, posso, né, ouvir, posso direcionar para um acompanhamento que seja, né, dar suporte, mas não para poder resolver aquilo que é do outro. Não tem como a gente atuar nesse espaço do outro, né? A lei de Lavoisier, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então você não vai conseguir estar ali no lugar ao mesmo tempo. Não. Né? Não tem como, exatamente. E aí não tem vai. alguns sinais que acabam aparecendo dessa ansiedade, né? Assim, e essa ansiedade constante, né? Todos os dias, esse desafio que a gente acaba, às vezes, até ampliando, né? O que realmente faz com que a gente tenha emoções e sentimentos que ficam muito à flor da pele, né? E aí é a hora que a gente pode correr o risco do adoecimento, né? Que começa a sair do campo só do pensamento, das emoções e vem para o físico, né? É a somatização de muitas dessas questões emocionais, né? Então, o quanto que nós precisamos também observar quais as reações estão vindo para o meu corpo, né? O que eu estou começando a sentir, somatizar e ter ali como sintoma, né? Os sintomas que começam a surgir e identificar de onde esses sintomas vêm, né? De que maneira eu posso a partir dos sintomas, fazer a leitura das minhas emoções, que é um outro aspecto importante também, né? E o que você pode falar pra gente um pouco desses sintomas aí, Amilcar? Como identificar esses sintomas? Ou como eles costumam aparecer? Eu vou falar da minha experiência em sala de aula, né? Não tem como entrar num campo que não me pertence, que é um campo mais específico aí de psicologia, psiquiatria, esse tipo de coisa. Mas é muito comum a gente encontrar o estudante com uma tensão muito grande. E aí a tensão, pessoa preocupada, pessoa desatenta, né? A pessoa vai ficando agitada. Tem pessoas que ficam, às vezes, com travamento muscular, então, assim, tem dificuldade de locomoção, dificuldade com coordenação motora. Tudo isso faz parte dos sinais físicos, né? O nosso corpo reage, a gente vai ficando ofegante, a gente vai ficando com aumento de sudorese. Então, esse campo de dificuldades são apenas somatizações que aparecem do sentimento, dessa sensação que muitas vezes está ligada à fragilidade e a essa insegurança despertada pela ansiedade. Porque a gente vê o aluno ali passando por tudo isso.
né? Então, dentro da sala de aula, e eu imagino que no trabalho a gente só não vê isso com mais frequência, porque colegas de trabalho não têm uma oportunidade de observação um do outro, né? E de ficar atento a esses sinais. Eu acho que nós que lidamos com o estudante, nós acabamos ficando muito ligados a isso, porque acaba trazendo uma atenção e talvez até tentando evitar um problema um pouco maior. O estudante, bem ou mal, é um jovem que está ali sob nossa responsabilidade naquele momento e que a gente tem que tentar dar um feedback para a escola e para a família a respeito dessa situação. Então, a gente tenta ficar bastante atento a isso, né? E muitas vezes eles têm dificuldade para poder compartilhar que o problema é a ansiedade. Eu acho que nós, como seres humanos, temos uma dificuldade de identificar que a fragilidade é apenas uma característica da nossa vida, que não é melhor, que não é pior, mas que faz parte do nosso processo de ser humano. Então, quando nós ficamos frágeis, quando nós ficamos ansiosos, quando nós ficamos inseguros, se nós temos ali um porto seguro de confiança num pai, numa mãe, num amigo, muitas vezes um professor ou uma outra pessoa que corresponde a essa confiança, a gente tem que se aproveitar disso para compartilhar esses sentimentos, porque quando a gente externa, quando a gente consegue falar, quando a gente verbaliza, a gente também consegue identificar com mais clareza. É aquilo que eu estava falando bem no início dessa live. Qual é a diferença da expectativa para a ansiedade, né? A expectativa geralmente é positiva e a ansiedade é negativa. Então, identificar com clareza o sentimento ajuda a buscar uma solução mais precisa, ajuda a buscar um caminho de solução mais adequado. E muitas vezes, como nós não voltamos a olhar para dentro de nós, é aquilo que nós já falamos de maneira muito constante e insistente, né? O autoconhecimento é o que vai ajudar para conseguirmos lidar com tudo isso, com todos esses desafios. Gente, viver é um desafio que pode ser um desafio delicioso, se a gente conseguir olhar com positividade tudo que surge na nossa vida, e pode ser um desafio terrível se nós começarmos a ver tudo como um grande obstáculo. Então, é conseguir achar esse caminho, né? E pelo menos um caminho do meio. Não precisa ser tudo feliz, né? Uma vida de poliana, mas também não precisa ser tudo uma tristeza batendo pedra o dia inteiro. Podemos achar um ponto de equilíbrio e quando tiver ali obstáculo, buscar ajuda, buscar apoio, buscar suporte. Isso não é demérito para ninguém, isso não é problema para ninguém. E dentro do universo educacional, muitas vezes a ansiedade é o que leva ao fracasso. Muitos alunos que eu conheço, às vezes não fazem uma boa prova, às vezes não conseguem fazer uma boa redação, às vezes não conseguem se concentrar para um concurso público, porque a ansiedade ocupa um espaço do equilíbrio e da energia dele tão grande que ele não consegue apresentar o resultado do que ele é capaz ali naquela situação de prova. O Charles, então ele não chega lá. Aproveitando aí só seu gancho, Amilca, que eu gosto de uma frase que o Charles Spurgeon, que é um pastor, né, inglês do século XIX, que ele fala: a ansiedade não esgota as angústias do amanhã, ela só esgota as forças de hoje. E é exatamente isso aí que você falou, né? Esgota totalmente a pessoa, ela fica sem energia, sem alegria, sem amor. Então, assim, para depois eu penso que é muito desgaste para pouca coisa no final das contas, porque você tem que assumir o seu lado na história. Se você fez por onde, ok, você vai colher os frutos. Agora, se você não fez por onde, você também vai colher, né? Então, é
É a pessoa entender que realmente isso aí esgota as forças de hoje, né? E você vive hoje, o que você tem da sua vida é hoje. Então, é o que a sua preocupação tem que ser o agora, né? Vamos caminhando aqui para o fim, gente. Então, vamos colocar aqui alguns pontos agora. Algumas sugestões que a gente quer passar para poder. O que a pessoa pode fazer para eliminar essa ansiedade, né? Nós vamos dar aqui algumas dicas, mas também vamos deixar aí aberto para quem quiser entrar em contato com a gente, entrar em contato com a Archote Desenvolvimento, se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma ajuda, algum direcionamento, pode entrar em contato com a gente ou no nosso Instagram ou no Instagram do próprio Archote. Né? Então, eu vou começar com uma dica que é assim, você saber de onde vem esse gatilho, né? Para você começar a tomar suas decisões e ter paz, você precisa saber identificar o que está te causando essa ansiedade ou qualquer que seja, né, o sentimento, que é até bom entender também qual é o sentimento, porque às vezes não necessariamente é a ansiedade, mas o que está te despertando isso daí? Né? O que está acontecendo que você está sentindo o que você está sentindo? Isso daí é um padrão na sua vida? Qualquer coisa diferente que venha acontecer, você tem esse tipo de sentimento? Ou você está tendo esse sentimento agora especificamente nesse determinado ponto? Então, você precisa entender se isso daí é um padrão na sua vida, da onde que vem esse sentimento, para você começar a olhar para ele de forma diferente. E se o assunto tiver muito, né, profundo dentro de você, para realmente procurar uma ajuda para isso. Sim, é importante mesmo. E uma coisa interessante também, aí para o trabalho, né, isso é importantíssimo também, acho que para todo o ambiente, mas o ambiente de trabalho é necessário, né? Pausas, né? A gente precisa dar descanso, né? Para a cabeça, para o cérebro mesmo, né? Para a mente, para respirar, né? Tem horas que a gente passa um dia inteiro sem respirar direito, né? Tem momentos que eu, conversando com algumas pessoas, eu falo assim, não, primeiro respira. E aí a pessoa lembra, nossa, não tô nem... A respiração tá aqui na garganta, né? Então respira primeiro, porque só de fazer isso já dá uma aliviada, né? Então, assim, pausa, respira, né? Para que a gente consiga, então, organizar, inclusive, o pensamento. Porque às vezes a gente está tão ali envolto no nosso pensamento, sem respirar, sem pensar no que está acontecendo em volta, que isso até limita as ações e decisões que a gente precisa tomar, né? Então, aqui no caso, né, a Dani falando que no caso da transição de trabalho, precisa ter essa calma e esse planejamento, estruturar as ações que vão ser feitas, né? Para não querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque as coisas têm uma etapa, têm etapas a acontecer, né? E não adianta tentar o famoso passar o carro na frente dos bois, né? Vai ter que voltar um passo para trás e refazer, né? E o retrabalho também é uma situação que pode gerar ansiedade, porque é a sensação de que eu não saio do lugar, eu não consigo efetivamente chegar lá no ponto final. Então, essas pausas, né, tentar reduzir mesmo ao máximo tudo que está gerando ali esse desgaste emocional, porque aí ele se transforma numa emoção que não está sendo bem resolvida, ajuda, já começa a ajudar a estruturar o que eu fiz, o que eu preciso fazer, qual é o meu planejamento dos próximos passos, né, e até perceber que a gente já está fazendo muita coisa que às vezes não está nem relacionada ali, eu estou fazendo, mas não está anotado em lugar nenhum. Então, essas pausas, essa parada para rever o planejamento, reorganizar as informações que faltam, isso ajuda até, às vezes, reduzir a ansiedade quando vê, poxa, estou conseguindo fazer as atividades que eu estou me propondo, eu só não tinha consciência disso. E isso é muito importante, né? Estou vendo aqui o comentário da Dani.
tive que parar tudo e tirar tempo para fazer as coisas do dia a dia, até a minha mente voltar para o lugar. É isso, né? Porque a gente vai sobrecarregando tanto, querendo fazer tanto, todas as coisas, e dar conta de tudo, porque, né? E aí a gente começa o nível de cobrança fica muito alto, que chega um momento que não funciona. O burnout está aí para provar, já tem nome, né? Um dos nomes é o burnout, que aconteceu no ambiente de trabalho, tanto nessa tendência que as pessoas tiveram de querer levar tudo a tempo e a hora e num nível, né, muito acima do que a nossa mente dá conta. Então, parar, respirar, reestruturar, reorganizar, nos ajuda a olhar aonde eu estou, aonde eu preciso chegar e qual é o caminho que eu vou fazer até lá, para realmente conseguir realizar isso com qualidade, que a gente fica satisfeito aí com a realização do que está sendo feito, né? Ô, Sil, antes do Amilcar falar, só falando aqui que a Dani tirou um tempo, né, para poder a mente dela voltar para o lugar, mas é ela entender que ela vai precisar tirar esse tempo sempre, né, para a mente dela continuar no lugar. Exato. Né? Porque senão vai voltar para aquele momento tenso, né? E aí a gente é o famoso retroalimentar. Então vamos nos alimentar das situações que deram, das soluções que deram bons resultados, né? Então não é só no momento da crise. Na crise eu vou lá e resolvo e paro tudo e volto depois para aquele mesmo ritmo. Lá na frente vai ser necessário parar de novo, mas com qual qualidade, né? Daqui a pouco, a cada vez menos tempo, você vai ter que fazer paradas e o nível de cansaço, de desgaste vai ficar muito maior, né? Então, é incluir. O corpo já deu sinal, olha, no ritmo que você quer, eu não dou conta, eu não consigo. Então, também fazer essa escuta do nosso ritmo, do nosso corpo, das nossas reações é importante para tomar decisões que se transformam perenes, né, na nossa vida, né? Nós temos 8 minutos, gente. Então, eu vou falar rapidamente sobre dois pontos que eu acho que são muito importantes, que tem a ver com o que a Dani Bremer BH falou e a Dani Lima também falou, né? Que é assim, eu me considero um caso de quem era extremamente ansioso. Eu era. Cheguei a ficar com insônia, dormir 3 horas por noite, coisas desse tipo. E a busca do equilíbrio ajuda muito. Então, hoje, quando eu consigo dedicar um tempo para atividade física, quando eu consigo dedicar um tempo e falar, vou dormir, vou descansar e vou ter minhas horas de sono, eu consigo botar dentro da caixinha o que é da caixinha. Esse problema não vai ser resolvido só porque eu passei a noite em claro. Pelo contrário, eu talvez não tenha a clareza que eu preciso para resolver justamente porque eu não dormi. E o outro problema não vai ser resolvido simplesmente porque eu estou olhando para a cara dele. Tem coisas que eu dependo do outro. Então eu vou cuidar de mim, vou fazer a minha parte, para quando o outro me entregar a parte dele, eu tenha condições de tocar adiante. É como eu disse lá atrás, e é uma coisa que eu falo para os meus alunos, o foco é na solução, o foco não é no problema. Então, passou a bola para mim, eu tenho que estar, né, como um jogador de futebol, preparado para pegar a bola, driblar e fazer o gol. Se eu não faço a minha atividade física, se eu não durmo bem, se eu não descanso, se eu não tenho uma alimentação saudável, se eu não tenho os meus momentos de lazer para assistir um filme, para assistir um seriado, para ir ao cinema, para ir ao teatro, se eu não consigo criar esse equilíbrio na minha rotina, a tendência é que isso crie um problema. E isso se soma a um outro conselho que eu também vou dar, que eu já vou aproveitar para falar, que é a questão do nosso aprendizado. Quando a gente se permite aprender coisas novas, a gente consegue se desligar daquilo que é a rotina para focar no que é novo e que é um novo input. E às vezes é nesse novo input que eu vou achar uma solução para um problema, porque vai trazer para mim um conhecimento que eu não tinha. E muitas vezes abre uma porta, muitas vezes traz uma solução. Então, conseguir lidar com tudo isso, muitas vezes depende de ajuda, depende de apoio, né? A Dani Lima Chaves é uma profissional que trabalha com acupuntura, que faz um trabalho ótimo. Eu fui
paciente dela enquanto eu estava no Brasil. Não apenas acho que o trabalho dela é importante, mas recomendo isso como uma ação que eu tive que tomar, de buscar ajuda e de ir lá e falar assim, olha, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que me permitir fazer isso. E quem não gosta de acupuntura, prefere meditação, prefere yoga, prefere rezar um terço, não importa o que você vai fazer, desde que aquilo seja um respiro na sua vida, desde que aquilo seja um momento seu, que você consiga encarar aquilo como um momento de realização pessoal, de espaço e de abertura, porque senão realmente fica muito mais árduo e muito mais difícil, né? A Dani Bremer, BH, espero que esteja falando certo, ela está vendo aí essas dificuldades dela e está tendo que procurar soluções meio que apagando incêndio. Quando isso se tornar uma rotina, deixa de ser apagar incêndio e passa a ser mais uma atividade na sua vida e que vai te trazer mais equilíbrio para conseguir progredir aí nas suas mudanças e nas suas realizações. Gente, nós vamos encerrar aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou repetir, qualquer dúvida, se vocês querem se aprofundar nesse assunto e só procurar a gente, se vocês querem saber mais sobre o trabalho do Arshot Desenvolvimento, entre em contato com a gente, que nós estamos super disponíveis. Vai ser um prazer imenso, ouvir vocês, saber quais são, as suas demandas, e com certeza a gente está aqui para ajudar. Quero agradecer a Sil e o Amilca, meus parceiros aí, não só de anos de convívio, mas parceiros na Arshot Desenvolvimento. Agradecer por mais essa live, que foi de muita clareza e de muita informação positiva aqui para as pessoas saírem dessa ansiedade e alcançarem o que elas querem alcançar na vida delas. Vamos continuar falando do assunto aqui durante a semana. Então tá ótimo, gente. Deixar claro que o assunto não encerra nesse momento. Isso é só um ponto de partida para trazer esse assunto para a nossa conversa. Lembrando que esse assunto, não só ele ainda é mais extenso, como ele dialoga muito com tudo aquilo que a gente já disse em outras lives. Então, quem está aí acompanhando o nosso trabalho, ou quem chegou agora, pode fazer essa conexão, pode assistir o que nós já temos, e muito bem faz se nos procurar para continuar tirando dúvidas e procurar aí caminhos e soluções, porque a nossa função aqui é essa. Agradeço aí a todos pela audiência, agradeço a todos que estarão aí vendo a live que estará gravada, disponível. Muito obrigado aí, Lud e Silvânia, pela parceria, e até a semana que vem, pessoal. Gente, até semana que vem. Ótima semana para todos. Sem ansiedade. Tchau, tchau. Sem ansiedade. Sem ansiedade. É. Tchau.